lista dos hinos? Uma mensagem mais... O hino fala, Senhor, me perdoa, estou me chegando aqui, me perdoa. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Só que se você para no primeiro passo, sua vida não muda. Agora sim, Senhor, o Senhor me perdoa e me transforma. Aí sim é o evangelho completo. Perdão e transformação. Ô, Guilherme, você alguma vez, não sei, pode ser que não, alguma vez você desobedeceu ao seu pai? E ele te perdoou? Ele te perdoou para você continuar fazendo a coisa errada ou te perdoou para você não fazer mais? Ah, tá bom. Então, Deus é assim também. Ele perdoa com a intenção da gente não continuar fazendo. Agora, se você toda vez erra e pede perdão, erra e pede perdão, erra e pede perdão, sabe o que você vai ser? O cristão gangorra. Você sabe o que é gangorra, menina? Sabe o que é gangorra, filho? O que é gangorra? Não sei. Gangorra, não tem um negócio, você senta de um lado, o amiguinho senta do outro, fica fazendo assim, ó. Isso é gangorra. Cristão gangorra, é. Peca, pede perdão, 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 e não sai do lugar. A gangorra só fica assim, ó, o tempo todo. O cristão não é gangorra. Sabe o que o cristão é? Escada. O cristão sobe um degrau, Deus mostra que ele tem coisa errada na vida, ele sobe mais um. Deus dá mais luz, ele vê que tem coisa mais errada, ele sobe mais um. Ele vai, pode ser que ele escorregue e cai lá para baixo, mas ele volta a subir. Vai subindo. A vida cristã é uma escada, não é uma gangorra. Entendeu a diferença, meu amor? Você quer ser escada ou gangorra? Ah, que beleza. Então, por que eu sou adventista do sétimo dia? Não vai me falar que é porque a igreja é verdadeira, por favor. Porque todo mundo acha que está na igreja verdadeira. Pergunta para o Batista, ele acha que está na igreja verdadeira. Pergunta para o Assembleiano, ele também acha que está na igreja verdadeira. O budista, ele também acha, então não resolve. Por quê? Se a pessoa falar assim, vem cá, ô legal, ou não, e você é adventista do sétimo dia, por que você é adventista do sétimo dia? Ah, isso aqui é meu pai, então minha mãe, eu tô lá, né? Vou lá. Eu escutei essa semana um irmão falando disso, e ele estava comentando que é porque a gente é um movimento, né, profético, e que a gente veio com o objetivo de resgatar as verdades esquecidas, né? Por isso que a gente é adventista. Muito bom. Está certíssimo. Agora vamos ver quais são as verdades? Primeira coisa, nós estamos em guerra ou não estamos em guerra? Sim. A gente precisa entender que nós estamos em guerra. A gente não se deu conta que a gente está em guerra. Vocês não passaram pela guerra, eu também não, mas minha avó passou, ela me contava como é que era. Meu pai era pequenininho, não lembra, mas a minha avó me contava como foi a guerra. Guerra é uma coisa muito complicada. Muito complicada. E nós estamos em guerra e a gente não se deu conta. Qual é a guerra? Olha lá. O dragão, quem é o dragão? É o diabo. Ele, olha que interessante esse verso. O diabo não está em guerra contra a igreja. Ele não está em guerra contra a igreja. Com quem que ele está em guerra? Com Deus. Ele está irado com a igreja. Mas ele não faz guerra com a igreja. Olha lá. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher é igreja, dragão é diabo. Irou-se o diabo contra a igreja. Eu estou com raiva da igreja. Por quê? Porque a igreja tem as verdades. Mas ele não faz guerra contra a igreja. Ele faz guerra contra os fiéis, o remanescente que está dentro da igreja. Porque a igreja, ele botou um monte de gente dele lá. Vocês estão entendendo isso? Gente, se não entender isso aqui, não adianta nem para frente. O diabo não está em guerra contra a igreja, está em guerra contra o remanescente. Da igreja ele tem raiva porque a igreja tem a verdade. Oh, glória! Que bom que não sou. Gente, quanto que nós oramos para vocês chegarem sem chuva aqui. Agora sair não tem problema. Comida tem bastante, a gente vai até fazer tempo bom. A gente vai detonando. Se tiver, uma semana só de chuva. não tem problema. Glória, foi benção.
A minha alegria, né, rei? Minha fé, né? O remanescente guerreia contra o quê? Se nós estamos em guerra, a guerra é dos dois lados, certo? O diabo guerreia contra o remanescente guerreia contra o quê? Você está guerreando contra o quê? Guilherme, Lincoln, contra o que você guerreia? Vamos ver. A Bíblia ensina que todo pecado que nos assalta deve ser posto de lado, que a guerra contra o mal precisa ser levada avante, até que todo erro seja vencido. Isso não são palavras minhas. Está em Conselho a Paz, Professor e Estudante, página 449, é leitura inspirada. Nós estamos guerreando contra o pecado. Contra o pecado do outro? Não, contra o meu pecado. Eu não tenho que ficar batendo na cabeça dos irmãos. Gente, se perde muito quando se acusa os outros. O cara vai fazer sermão, pega os livros do Espírito de Profecia e sai martelando os outros. É por isso que, sabe, é triste. O Espírito de Profecia é para você. E eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu casei, eu peguei o lar adventista. Que capítulo que eu fui ler? Os deveres da esposa. Os deveres da esposa. Sublinhava. Aqui, ó. Você, ó. Aqui, ó. Você fazer. Errado. Tem que ler os deveres do esposo. Cumpra a sua parte. Deixa a esposa que ela é responsável por ela. Agora eu me tornei vegetariano, fico aquele chato de galocha na igreja falando para todo mundo. E aí você come isso, sabe? Chato de galocha. Se tornou vegetariano, que a sua saúde, que a sua vida dê o exemplo. Entendeu? Convida a pessoa na sua casa, faz uma comida gostosa. Mas não tem, não vai queijo. Olha, não vai. Fica bom. Não precisa ficar martelando as pessoas. Se as pessoas quiserem ouvir, gasta dia falando com ela. Mas se a pessoa não quer ouvir, não fica buzinando. Principalmente casais que são de religiões diferentes. A esposa ou o marido, eles são ganhos pelo testemunho silencioso, né? Irrita. Né? Então, testemunho silencioso. Testemunho que convence. Nós temos uma guerra contra o erro nosso. É a guerra contra nós mesmos. Não tem que falar do pastor. O pastor se vê com Deus. Não tem que criticar o pastor, criticar o sermão em casa, nada disso. O que os nossos filhos vão aprender quando a gente chega em casa e começa a criticar o sermão? Vão aprender que a crítica é coisa que deve ser feita. Elogia que ele pode ser elogiado e o resto, fala nada. Contra quem é guerra, Guilherme? Contra o erro de quem? De nós. De nós não. O seu erro. O meu erro. A guerra é contra o meu pecado. Entendeu? Olha aqui a condição que Deus pede. Irmã, morte, cruz de Cristo. Lê para nós. Vandal. As condições da vida eterna sob a graça, agora. São exatamente as mesmas que eram no Éden. Perfeita, justiça, harmonia com Deus, conformidade perfeita com os princípios de sua lei. Não tem meia boca. Essas são as condições. Não baixou o nível. Vamos baixar o nível porque ficou difícil para o homem. Não. É perfeição que Deus pede. Isso é perfeccionismo. Não é perfeccionismo, é achar que você pode fazer uma parte e Deus faz outra. Ou você pode fazer tudo, o homem não pode fazer nada. Isso é total confiança na graça de Cristo. Então, se Deus faz por nós, Ele faz as coisas bem feitas, faz inteira. O inimigo guerreia contra o quê? Nós guerreamos contra o pecado da nossa vida. Essa é a nossa guerra. E o inimigo guerreia contra o quê? A guerra contra a lei divina. O inimigo guerreia contra a lei de Deus. Começada no céu. A guerra começou no céu contra a lei. Continuará até o fim do tempo. Você sabe por que o diabo teve sucesso no céu? Ele conquistou a simpatia de quase metade dos anjos. Depois ficou com um terço. Eles nem sabiam que tinha lei. Era tão natural para eles servir a Deus que para eles aqui... Aí o Satanás, o Lúcifer, que era querubim cobridor, estava lá no trono de Deus. Cobridor de quê? Da lei de Deus.
Mas para que vocês precisam de lei? Vocês têm a mente perfeita. Vocês não precisam de lei. Segue o seu coração. Você já ouviu essa frase, segue o seu coração em algum lugar? Aonde você já ouviu isso? Siga o seu coração. Aonde você já ouviu isso? Nos filmes da Disney. Todo filme da Disney que eu conheço, eu escutei a frase, siga o seu coração. Isso foi o que o diabo falou no céu para os anjos. Siga o seu coração. E o que é que Deus fala? Enganoso é o coração do homem. Negue o seu eu. Olha a diferença de abordagem. E ele falou, siga o seu coração. Se eu fosse o gerente aqui, não ia ter lei, vocês iam fazer tudo o que vocês quisessem, assim, beleza. A guerra é contra a lei de Deus. Ele não podia falar nada contra Deus, ele falou contra a lei de Deus. Agora veja só, todo homem será aprovado, todo, isso inclui homem genérico, tá? Acha que mulher está fora não. Todo homem será aprovado. Era um besouro. Suspeito. Todo homem será aprovado. Obediência ou desobediência? Por que não é fé ou não fé? A questão a ser assentada por todo mundo é obediência ou desobediência. Por que não é fé ou não fé? Se é a fé que salva. Agora eu quero ouvir. Se não responder, não tem sobremesa. Como é que eu vou julgar você pela fé? Deus precisa julgar as pessoas? Deus precisa julgar? Deus sabe tudo, por que ele precisa julgar? Ele precisa julgar para os outros. Quem precisa de julgamento é o universo que precisa de julgamento. Porque Deus já sabe, Deus sabe se você vai salvar ou não vai, Deus sabe, desde antes de você nascer, Ele já sabe tudo. Deus não precisa de julgamento, Ele podia falar, vem para cá porque o resto é ruim, vocês estão... Mas Deus faz um julgamento para deixar claro para o universo que Ele é justo. Agora, como é que Ele vai julgar para o universo a tua fé? Não tem como julgar a tua fé, porque é abstrato, Ele tem que julgar as tuas obras. O que a tua fé produz, como você falou, a fé sem obras é morta. Então, se não tem obras, não tem fé, está reprovado. Então, o que é julgado é obediência ou desobediência. Agora, obediência só pode ser fruto do Espírito, só pela fé. Porque se você faz obediência por você mesmo, primeiro que não é obediência, você não consegue. Depois você fica arrogante, igual o jovem rico. Eu obedeço tudo desde a minha mocidade, e desde outras ações que ele não obedecia. Mas falava que obedecia. Nem reconhece que não obedece. Entendeu? Quando a pessoa se acha perfeita, é o primeiro ponto que já mostra que ela não é. Aí eu não peco mais. Ixi, coitado, já pecou ao dizer. Obediência ou desobediência, eis a questão a ser assentada por todo mundo. Uma coisa é você dizer que em Deus, em Cristo, é possível viver uma vida perfeita. Outra coisa é você dizer, eu sou perfeito. Isso é arrogância. Uma pessoa perfeita nunca se acha perfeita, ela sempre se acha indigna. Sempre se acha distante de Cristo, dessemelhante dele. Se você entrevistasse Enoque antes da transladação, ele não ia dizer, olha, eu sou tão bom, e daqui a pouquinho eu vou para o céu, porque eu sou perfeito. Ele não vai falar isso. Não, eu preciso de Cristo, eu sou indigno, eu tenho muita coisa para melhorar. Essa é a característica da pessoa perfeita. O arrogante não é perfeito. O que bate no peito não é perfeito. Perfeito é humilde e dependente de Deus. Viu a oração de Daniel, quando ele ora? Daniel era amigo de Deus, diz que Daniel era muito amado. Qual foi a oração de Daniel? Senhor, nós pecamos contra ti. Ele se inclui nos pecadores. Obediência ou desobediência, eis a questão a ser assentada por todo mundo. Todos serão chamados a escolher entre o quê? A questão é a lei de Deus, filho. Para com esse negócio de... A questão é a lei de Deus. Todos vão ser chamados, olha, lei de Deus, lei dos homens. Todos vão ser chamados a escolher. Aí se traçará a linha divisória. Não se existirão senão duas classes. Todo o caráter será plenamente desenvolvido. Essa frase me espanta. Sabe por que me espanta, não?
Que ter um caráter plenamente desenvolvido por bem é ser perfeito. Ter um caráter plenamente desenvolvido por mal é ser satânico. Está dizendo aqui, só vão ter duas classes. Um totalmente santificados e um totalmente endiabrados. Vocês estão entendendo isso? Não vai ter aquele cara assim, né? Ou você vai ser totalmente endiabrado, ou você vai ser totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Que lado você quer ficar, Guilherme? Amém. Todos mostrarão se escolher o lado da lealdade e da rebelião. O que eu falo, o que vai determinar é lealdade e rebelião. Não é se você está com o nome na igreja, se você é leal a Deus, segue tudo que Ele te iluminou. Mas, sabe, não dá, não é bem assim. O Senhor entende, como o Senhor entende? Ele dá poder para você fazer tudo que Ele pede, porque Ele como entende o que você é desleal. Você tem um empregado, ele te rouba, toda sexta-feira ele te rouba um dinheirinho, porque ele precisa sair com a namorada, todo um dinheirinho para sair com a menina. E você entende? Ah, coitado, ele precisa sair com a namorada, ele precisa de um dinheirinho, então ele me rouba, eu entendo, é uma vez por semana só, não é muito, ele rouba aí um 100zinho, 200, tudo bem para você? A gente não aceita isso. E quer fazer isso com Deus, assim, mas só um 100zinho, só um pouquinho. Eu sou fiel em tudo, mas só um pouquinho. Lealdade é igual gravidez, ou é ou não é. Não tem meio grave, tem? Não tem. Então não tem meio fiel. Dejato as nações, isso aqui não é invenção minha, isso é palavra inspirada. Se alguém tiver com uma pergunta, pode interromper, por favor. Onde se dá guerra e em que consiste? Nas nossas mentes. Isso. A luta contra o próprio eu é aqui, a luta é contra o eu, esse é o campo de batalha, é a sua mente, a minha mente, é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando quanto a Deus? Tudo à vontade de Deus. Requer luta. Mas a alma tem que submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Você quer ser renovado em santidade? Tem que submeter a Deus. Por isso que eu falei para vocês ontem no horário. Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Essa é a nossa oração. Quando a gente não faz o que Deus pede, o que significa isso? Quem está em primeiro lugar? Deus pede uma coisa e eu resolvo fazer outra. Quem está em primeiro lugar? Que mandamento você quebrou? O primeiro. Todo pecado quebra o primeiro mandamento. Todo pecado quebra o primeiro mandamento. Não terás os teus diante de mim. Você que se coloca na frente. Você, o seu gosto, sua opinião, suas necessidades. Entendeu? Desejar das nações. Não é um livro em inglês que ninguém tem. Isso aqui é educação. Qual é o princípio do reino dos céus? Abnegação. Esse é o princípio que Satanás odeia. Sabe o que é abnegação, Pedro? É Pedro? Pedro, o que é abnegação? É uma palavra difícil, eu vou ensinar para você. Abnegação é você não fazer o que você quer, mas fazer o que é certo. Ensinar nossos filhos a cortesia, isso é abnegação, isso é o princípio do céu. O princípio do diabo é egoísmo. Satisfaça você. Eu tenho que me dar bem, eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Que Deus fala, Silvio, sabe por que o céu é feliz? Qual é o princípio da felicidade do céu? É servir. O céu tem felicidade porque eles servem uns aos outros. Se você quer morar no céu, tem que aprender a servir aqui, não vai aprender lá. Lá você vai tentar chegar sabendo. Os filhos precisam ser ensinados a servir. Criança levanta e já sai brincar, por quê? Arruma a cama, ajuda a mamãe, ajuda a servir o café, ajuda a fazer algum serviço. Não tem por que brincar o tempo inteiro? Brincar, quando eu era criança, eu brincava 1 hora por dia, o resto era trabalho. Trabalho de criança, trabalho leve, mas é a maior escola que tem, é o trabalho doméstico. 1 hora por dia, se eu não tivesse feito nada errado, ou nada de corpo mole, fez careta, perdi hora de brincar. Não morri.
Não morri, foi muito bom para a minha vida. Aprendi muita coisa. Comida que vocês viram aí, tudo. Precisa morar sozinho, eu não me apego. As crianças precisam aprender que elas existem para servir, não para serem servidas. Entendeu, filho? É muito legal servir. Dá uma felicidade que vocês não imaginam. Não, é indescritível a felicidade de quem é abnegado. Não tem preço. Se alguém de vocês sofre com depressão, pede a Deus para ajudar na abnegação, que a depressão provavelmente vai embora. Para de pensar em si e comece a pensar nos outros. É um grande remédio para a depressão. Comece a pensar nos outros. Como é que eu posso ajudar? Vai visitar um asilo, vai visitar um orfanato, vai no hospital do câncer, você vai numa vizinha que está doente ou que acabou de ter um neném, se oferece para ajudar, faça qualquer coisa pelos outros. Você vai ver como muda. Para de olhar para você. Abnegação. A abnegação é o princípio do reino de Deus. Satanás odeia esse princípio. E desde o início do grande conflito, onde foi o início do grande conflito? No céu. Ele tem se esforçado para provar que os princípios que Deus dá são. Ele quer dizer que Deus que é egoísta, que quer adoração só para si. É isso que ele fala. Ele fala, então adore você mesmo. Você é o centro. Não funciona. Qual é o objetivo da guerra? Essa guerra tem um objetivo. Nós já mostramos o que é a guerra, contra quem é a guerra, onde ela acontece. Agora, qual é o objetivo da guerra? A obra de Cristo e de todos que adotam o seu nome. Quem adota o nome de cristão aqui? Todos vocês. Então, a sua obra e a minha obra tem por fim o quê? Refutar essa pretensão de Satanás. Qual é a pretensão de Satanás? Dizer que Deus é egoísta, que Deus é injusto, que Deus é mentiroso. E como é que a gente refuta isso? Falando? Não. Mostrando. Quais as armas que nós podemos usar nessa batalha? Se nós estamos em guerra, tem arma, né? Qual é a arma? E por favor, não deixe seus filhos jogar joguinho de ficar matando. O que é isso? Miséria. Joguinho nenhum presta. Joguinho nenhum é de Deus. Se tem um que perde, um que ganha, não é de Deus. Competição foi inventada pelo diabo. Nem jogo bíblico, nem dominó bíblico, nada. Se tem um que ganha e um que perde, não é do céu. Entendeu? Quais as armas? As armas da nossa milícia não são carnais. Não é espada, revólver. São poderosas, sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Elas são poderosas que destroem fortalezas. Destruindo os conselhos. Muito conselho errado. Altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Querendo saber mais que Deus, querendo saber mais que a verdade. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O seu entendimento vai ser o quê? Obediente a Cristo. E estando pronto, você quer ser um vingador de Deus? Quer ser uma vingadora de Deus, Bruna? Estando prontos para vingar toda a desobediência, como é que a gente vinga a desobediência? Quando for cumprida a vossa obediência. Eu tive uma aluna, as pessoas me chamavam de professor, ela me chamava de Maurão. Quando encontrava comigo no corredor, ela me dava um tapão nas costas. Ei, Maurão, tudo bom, pau? Sabe? Bem, uma pessoa bem diferente dele. E um dia ela chegou na minha sala, eu tinha um professor muito querido, um professor, ele era doutor, um gentleman, era um lord inglês, sabe, um cara. Um dia ela chega na minha sala e fala assim, Maurão, eu vou arrebentar a cara daquele professor. Falou o nome dele, eu vou dizer José, não é José, mas eu vou dizer. Vou arrebentar a cara do José. O que aconteceu? E ela me contou a história. Ela não tinha razão nenhuma. Ele deu uma prova de 8 questões para escolher 5, valendo 2 cada questão. 8 questões para escolher 5, valendo 2 cada uma. Ela respondeu meia boca às 8 e queria nota nas 8. Lógico, não é? O que ele fez? Ele escolheu as 5 melhores e deu nota nas 5. Desprezou 3, as 3 piores. Ela achou injusto. Ela queria nota em toda. A prova tinha que valer 16. Está entendendo? Matemática. E ela foi, quando eu escutei a história, eu falei, pronto, se eu der razão. Ela falou assim, pode chamar o SAMU, porque eu vou arrebentar a cara do José. Eu falei, se eu der razão para o José,
vai precisar chamar o SAMU para os dois. Aí eu orei ao Senhor me dê sabedoria, o que eu falo para essa menina? Judiação. Falei, você quer se vingar do José? Quero. O zóio dela brilhou. Quero. Estuda para recuperar, estuda e tira 10 na próxima prova. E mostra para ele quem é você. Assim, falei, Senhor, ajuda. Ela ficou um momento, legal. Levantou e saiu. Amém, glória a Deus. Como é que você vinga? Ela estava errada, mas um jeito falou, você quer se vingar do professor que te avaliou mal, entre aspas? Mostra que você é bom aluno, tira 10. Responde tudo. Você quer se vingar de Satanás, que diz que é impossível obedecer a lei de Deus? Seja obediente. Mostra que a lei de Deus é possível de ser obedecida pelo poder do Espírito. Ou não? O que está escrito em Romanos 8, 28? Quem sabe? Não sei se eu pus esse verso aqui, acho que não. Não, 9, 27. Pus. Romanos 9, 27. Quem pode ler, por favor? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que é isso? O que significa filhos de Israel hoje? Quem representa os filhos de Israel hoje, nessa nova fase? Hã? A igreja adventista do sétimo dia. O Israel antigo é representado hoje pela igreja adventista do sétimo dia. A igreja de Deus na terra era o judaísmo. A igreja de Deus na terra é o adventista do sétimo dia. Não tem outra. Eu respeito todas as religiões, todas, até ateu. Não tem problema, respeito. Mas Deus tem uma igreja na terra e essa se chama adventista do sétimo dia. Aí está dizendo assim, ainda que o número dos adventistas do sétimo dia seja como a areia do mar, somos 22 milhões. Quem é que vai ser salvo? O restinho. Remanescente quer dizer restinho. O restinho. Entendeu? É isso que está dizendo. Você quer fazer parte do restinho? Quer? Eu também. Qual a porcentagem? Nós já falamos isso hoje no grupinho aqui. Não é matemática, mas significa algo bem pequeno. Você pode ler para mim, Daniel, por favor? É uma solene declaração que faço à igreja de que nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja... Onde eles estão esses nomes? Registrados nos livros da igreja. Tá. Está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Como que eles estão? Semelhante a quem? O pecador comum. Sim, continua. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Eles não é que servem só a Mamon. Eles servem mais a Mamon. Quem é Mamon? É o dinheiro. Olha o que está falando. Você sabe por que a igreja adventista tem a maioria perdida? Porque servem mais ao dinheiro do que a Deus. Estão mais preocupados com o Mamon. Eu não estou criticando ninguém. Essa minha vida era essa. Eu tinha 3 frentes de trabalho. Saía de casa antes das 7, chegava depois das 11. Dormia no culto de sábado porque eu estava cansado. Pastor Dias me acordou 3 vezes do púlpito. Ele era meu amigo, me sacaneou. Não é mesmo, Mauro? Eu acordei, não sabia nem o que ele estava falando. Eu sempre sentava no primeiro banco ou no segundo por causa da minha filha, que eu não queria que ela se distraísse com pessoas na frente. Dormia aquela vez. Sábado à tarde, dormia. Sábado à noite, festa. Domingo, clube. Segunda a sexta, Mamon, que é de 27 dia, mais fajuto. Sábado à noite era... Você sabe, irmão, eu tenho vergonha de falar. Eu entristeci muito a Deus. Você sabe onde eu fazia o culto de Porto Sol no sábado à noite? Sábado tardezinho? Uma videolocadora. Você escutou a história, né? É isso. Fazia na porta da videolocadora. Porque
era uma invasão de adventista depois do pôr do sol, eu queria pegar os filmes de lançamento, então, a hora que eu falava um versinho da Bíblia, oração que tu sabes, cantava um hininho assim, 2 frases, corria para o locador e saía com 5 filmes. Era promoção, né? Aluga 3, ganha 2. Aí chamava pizza, comia fondue de chocolate, Coca-Cola e ficava assistindo filme até de madrugada. Mas tinha dormido no sábado à tarde, né? Para ter disposição para o sábado à noite, né? Você dorme nas horas sagradas para farrear nas horas do... E ele me achava adventista 7º dia. Que vergonha. Descansava mesmo, hein? Que vergonha. Mas o Senhor é poderoso, Ele pode resolver qualquer problema de qualquer pessoa. Se você está vivendo algum problema, alguma dificuldade, Deus tem poder para resolver. Olha como é que é a nossa igreja. Eu não falo isso com satisfação, não, irmãos. Pensa que eu gostaria que fosse 100%, mas a igreja de 27º dia está aí, ó, esse quadro. Ó. 95, esse número não é literal, é um número simbólico, mas significa uma grande maioria de joio. 95% de joio. Tem o remanescente, 5% de trigo. Qual é a grande vantagem? Que nós estamos em tempo de graça e podemos mudar de lado. Se nós estamos entre o joio, a gente pode mudar de lado. Temos exemplos na história. Paulo começou como joio e terminou como trigo, mas Saul começou como trigo e terminou como joio. Depende das nossas escolhas. Paulo era perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, mas era sincero, Deus levou-lhe a fidelidade. Se você está vendo um cristianismo meia boca, aquele adventismo do 7º dia, ou no 7º dia, reavalia. Vê se durante a semana você está servindo a Mamon. Mais do que a Cristo. O que você quer para o seu filho? Eu faço essas perguntas para as pessoas que vêm aqui. O que vocês querem para o seu filho? Eu quero que meu filho seja um bom profissional, ele tenha uma carreira boa, ele depois conquiste a sua casa própria, tenha um bom casamento, tenha filhos, faça uma carreira. Legal. Você pergunta isso para o adventista. Eles falam isso mesmo. Estuda numa boa escola, entra numa boa universidade. Aí você pergunta para um descrente, cara que não tem nada de religião, ele quer a mesma coisa para o filho dele. Aí eu quero para o meu filho que ele seja um... Ué, se o adventista quer a mesma coisa que o descrente quer, que tem alguma coisa errada, gente. Ou não? Ou eu estou bêbado? Como é que o descrente quer o mesmo que o crente? Ou o descrente está santificado e a gente não sabe, ou o crente que está mundanizado e a gente não sabe. Eu acho que é a segunda hipótese. Ou não? Você quer ver? Não precisa ir longe, filho. Faça uma experiência. Como é que está seu filho? Ah, meu filho está bem. Meu filho entrou na Unicamp. Uau, está arrebentando lá, está indo bem pra caramba. Ganhou até bolsa de iniciação científica. Já tem seu carro próprio. Menino vai longe. Aí aquele outro, aquele lá já está formado, está fazendo estágio na Alemanha. Entrou na Bosch, a Bosch mandou ele para a Alemanha. O menino fala alemão, olha, tá líder de equipe. O menino tem futuro. Estou falando uma coisa estúpida? Não. Agora, por que a gente não ouve assim? Como é que está seu filho? Meu filho está bem, ele está liderando um pequeno grupo, ele dá estudo para 3 pessoas durante a semana, ele tem um plano de leitura, ele está terminando de ler a série Grande Conflito, ou está terminando de ler os testemunhos para a igreja. É um menino, olha, você precisa de ver que menino, sabe, voltado para as coisas espirituais, ele não perde oportunidade para pregar. Por que a gente não fala isso quando pergunta como está nosso filho? Por que a gente fala das coisas materiais? Por quê? Sabe por quê? Porque é o que a gente valoriza, o que a gente fala. A gente conta o que a gente valoriza. Nós valorizamos as coisas materiais, é isso que a gente conta. Agora, se a gente valoriza isso, o que nosso filho vai valorizar? Aquilo que a gente valoriza.
Você acompanha o boletim dele, não sei nem se tem boletim hoje, não sei como funciona mais, mas na minha época tinha boletim. Antes tinha carteirinha. Boletim, não acompanha, vê a nota, se tá ruim, você põe no comum, se não sei o que, se põe reforço escolar. O menino não sabe nem os 10 mandamentos. Teve um aqui que eu pedi para ler para mim. Leia Tiago, tal, ele pegou a Bíblia, 23 anos de idade. Pegou a Bíblia, abriu em Gênesis e começou a folhear. Eu falei, bem, você é recém-batizado? Eu falei, não, eu nasci na igreja adventista. E não tem ideia de onde fica Tiago? Tiago fica lá no finzinho do Novo Testamento, você está procurando em Gênesis. Sabe nada da Bíblia, não sabe nem onde ficam os livros. E é de 27 dia. Não está na guerra. Está do lado errado da guerra. O que caracteriza o remanescente? Você quer ser remanescente? Você quer fazer parte do remanescente? Tem que saber quais as características dele. Quem pode ler? Está lá em Sofonias. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Tá bom, Tei. O remanescente não comete pecado. Aí está no futuro, não cometerá, porque esse povo está sendo preparado. Deus vai ter esse povo. Ainda não existe, mas Deus vai ter esse povo. Como vive o remanescente? Ele segue o cordeiro para onde quer que vá. Não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Ou seja, eles não têm doutrina estranha no seu coração. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é ser irrepreensível diante do trono de Deus? É viver meia boca? Ah, Deus, não. É viver irrepreensível, sem nenhuma repreensão. Ah, mas isso é impossível. Ué, como é que é impossível? Jó não foi assim? Jesus falou, Jó é irrepreensível. Ele é justo, ele é íntegro. E foi Deus que falou para o diabo, foi ele que puxou a conversa. O diabo chegou de enxerido no céu. O diabo não foi convidado. Senão Deus não ia falar, de onde você vem? Você não fala isso. Eu não cheguei para... Vocês apareceram, você veio de onde? Não, oh, bem-vindo, que legal que você chegou. O diabo chegou de enxerido. Aí, de onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Isso significa que eu sou o dono da terra. Reunião de todos os líderes dos mundos. Aí quem puxa a conversa com o diabo? Quem puxou a conversa? Deus puxou a conversa. E imagina Deus falando com um sorriso aqui. Viste meu servo Jó? Ele está lá no seu mundo, mas ele é fiel. Ele é justo, íntegro, se desvia do mal e me respeita ou me teme. Viste meu servo Jó? Ah, deixa eu tocar nele para você ver. Pode? A gente sabe a história. Deus vai falar isso de 144 mil pessoas. Viste meu servo limpo? Ele está lá no seu mundo, mas ele é fiel a mim. Pode testá-lo. Viste minha serva Bruna? Pode tocar nela. Não vai tirar a vida dela, mas ela vai continuar fiel. Viu a Júlia? Rony? Guilherme? O Bruno, o Pedro? Irmãos, se a gente não tivesse essa experiência, Deus poder falar, eles são irrepreensíveis, pode fustigar. Por que de 8 bilhões de seres apenas esse número assim que você sabe? A gente não sabe, Deus é que escolheu ter esse número. Não só que muitos vão se salvar, mas que vão ficar vivos para passar pela grande tribulação, só esse número. Uma grande multidão vai ser salva. Esse número é literal, esse número? Eu entendo que sim. A gente pode até ver isso depois. Mas Deus vai ter um grupo de fiéis no final que vai viver a experiência de passar a ser intercessor, de passar pela grande tribulação, de passar pela angústia de Jacó, para provar para o universo que eles são A elite. que a graça de Deus é poderosa para transformar a humanidade. E é o pior da Terra, né? Somos nós. Estou dizendo que só 144 mil você salva, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Estou
Sendo que vivos, salvos, só 144 mil no final. Amém. E a Ellen White diz que a gente tem que orar para pertencer a esse grupo. Porque vai ser um privilégio grande honrar a Deus com a nossa vida, com a tribulação que nós vamos passar. Olha aqui, nosso exemplo. Porque para isso fosse chamados. Nós somos chamados para quê? Para a fidelidade e o padecimento. Porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo. Exemplo de quê? De padecimento. E que mais? Para que sigais as suas pisadas. Quais são as suas pisadas? Não cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. Eu queria chamar a atenção para um detalhe aí. Se eu falo assim, Naomi não peca, não comete pecado e não mente. Por que eu preciso falar que você não mente? Se eu já falei que você não comete pecado. Ó, não cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. Não é redundância? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha, a Bruna é uma pessoa honestíssima e também não fala mentira. Mas, se eu estou falando que ela é honestíssima, por que tem que falar que não fala mentira? Quem sabe explicar isso aí? Da ênfase. Por que a ênfase? Porque quando você fala uma coisa, mas fala ela de novo, você está fortalecendo o que você falou. Tá dizendo como aquilo... Tem uma coisa mais específica nesse caso. Você sabe que na época de Israel, quando os filisteus tomaram a arca, irmão, eu saí do negócio, me desculpa. Os filisteus, quando tomaram a arca, puseram a mão na arca, pegaram na arca, viraram a arca, mexeram na arca. Quem morreu por fazer isso? Alguém morreu? Não. Por quê? Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Uzá quis segurar a arca. Tocou na arca, o que aconteceu com ele? Foi fulminado. Deus é injusto? Por que o filisteu põe a mão e não morre? O Uzá põe a mão e morre? Isso não é injusto? Porque os filisteus não sabiam. Porque os filisteus não sabiam. Deus é justo. Ele não... Um árabe que tem 3, 4 mulheres, 5 mulheres, ele é fiel aos que ele tem. Se ele é um árabe fiel a tudo que ele aprendeu. Agora tem o árabe meia boca, tem 4, 5 e ainda sai cada outro. Aí não dá, né? Então, se você é fiel a toda a luz recebida, não tem condenação para você. Agora, os 144 mil, eles têm uma coisa muito interessante. Eles são fiéis a toda a luz e eles não têm nenhuma falta, eles têm toda a luz, 100% da luz, eles não têm nenhum engano, eles não acreditam nada errado. É um grupo que sabe toda a verdade, é fiel a toda a verdade, e esse é o 144 mil. Pessoas serão salvas sem conhecer toda a verdade? Sim. Pessoas serão salvas. Tem pessoas que vão chegar no céu e falar assim, o que é isso na sua mão? Não sabe nem que Jesus morreu por elas. E vão estar lá. Agora, os 144 mil, eles conhecem toda a verdade, não tem engano na boca, eles não vão falar. Tem muitos guardadores do domingo que vão para o céu. São fiéis, mas guardam o domingo e defendem o domingo e vão para o céu, porque são fiéis naquilo que conhecem. Não cometem pecado, mas têm engano na boca. Os 144 mil não cometem pecado e não têm engano na boca. Eles sabem toda a verdade e vivem toda a verdade. Entendeu a diferença? Esse texto é um pouco longo. Eu vou passar o resumo dele, tá? Olha, ele está aqui. Fé pela qual eu vivo, página 358. Eu fiz um resuminho dele para ser mais rápido. O texto diz, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Quando fala 3 vezes, o negócio é sério. Eu só vou falar o comecinho dele. Então os meus olhos foram afastados da glória. Ellen White, vendo a glória de Deus, ela estava no céu. Ela estava lá no céu, Deus falou assim, olha para a terra. Os meus olhos foram afastados da glória e foi-me indicado o remanescente na terra. Então ela volta e olha e vê o remanescente. Vamos ver o que fala para o remanescente. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos.
Sacrificai quanto a Deus? Tudo. Deponde tudo sobre o seu altar. Qual é a primeira coisa que aparece? O eu. O eu. A propriedade. E tudo mais como um sacrifício vivo. Tudo é pedido para entrar na glória. Quanto que é pedido para entrar na glória? Tudo. Acumulai para vós um tesouro no céu. A gente acha que ter um tesouro no céu é dar oferta. Não é isso não. É muito mais do que isso. Acumular um tesouro para o céu é desenvolver as qualidades do céu. Aquelas coisas que o céu valoriza. Você investir naquilo que o céu valoriza. Porque fazer cheque é fácil, viu? Fazer cheque, pôr na igreja é muito fácil. Os judeus jogavam assim do alto, fazer barulhão. Isso é fácil. Ser participantes do sofrimento de Cristo aqui. Sabe por que Cristo sofria? Porque ele agia corretamente, era perseguido. E por último, o 7 brilhante. Participar com ele de sua glória no além. Olha que lindo, são 6 passos e o último é participar. Então, para você participar na glória de Cristo, você tem que se preparar. E como é que a gente se prepara, meu? Como é que a gente se prepara? Tem que estudar a palavra de Deus. Bíblia, Espírito e Profecia. Vocês conhecem essa série de Testemunhos para a Igreja? Quantos volumes tem? 9. Eu não vou perguntar quem já leu. Mas é testemunhos para quem? Quem é a igreja? A igreja sou eu. Se é testemunho para mim e eu não li, como é que eu vou falar para Deus? Senhor, o Senhor fez 9 volumes para mim. Mas eu não li. Sabe por quê, Senhor? Eu estava tão ocupado. Trabalhava bastante, depois tinha que estudar, tinha vestibular, olha, tinha que fazer hora extra, tinha um chefe chato lá, ficava pegando no meu pé, e olha, sabe, tem que pagar aluguel, né, senhor, tem um carro, o que você valorizou? Para a gente preparar, tem que estudar a palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia. Ah, por que Espírito e Profecia? Porque é o manual de emergência para o nosso tempo. A Bíblia é para todas as épocas. E Deus deu um manual para o nosso tempo. Onde está na Bíblia que não pode fumar? Onde? Não tinha nem cigarro. Mas o Espírito de Profecia, Deus inspirou Ellen White a falar contra o tabaco. Quando ela escreveu contra o tabaco, sabe quantos anos levaram os líderes da nossa igreja para aceitar a ordem para não fumar? Os líderes da nossa igreja, não estou falando no mundo, 10 anos eles levaram para aceitar que não podia fumar. Porque na época a ciência dizia que aquilo era bom, fazia bem para a saúde, era para tratamento de doenças respiratórias, davam tabaco. Deus avisou, logo não usa, a sua serva avisou, e nós levamos 10 anos para aceitar. Deus deu um manual para a nossa época, por quê? Porque Deus é bom. Ele dá o antivírus antes do vírus. Ele falou, eu vou dar para vocês o alerta antes do problema acontecer. E a gente não aceita. Ele falou, não coma carne. Em 1863, ele falou, não coma mais carne. A carne não presta mais, está tudo contaminado. Ai, a gente vai ser salvo pela soja. Não é isso, criatura. Deus quer o seu bem, sua saúde. Não é salvar pela soja, que é isso? Nem sei se soja é tão bom assim. Mas Deus fala, não é bom para a sua saúde, filho. A vaca do meu vizinho morreu. Estava caído em 5 dias, tacar injeção, morreu, vendeu o frigorífico. Tá? Cheio de remédio. Sabia disso? Acabou de morrer, corta o pescoço, aquela coisa toda, tá ali, doente. Aí você come. Promoção, lagarto, R$35 aqui. Olha que beleza, tá baratinho, vou levar. Come doença. Galinha bota ovo de noite, luz acesa, estressada a galinha. Bota ovo, não sabe o que fazer, tá aí no quadradinho, para não ter o que fazer, bota ovo. Só pode botar ovo. O que tem naquele ovo? Um monte de hormônio, cheio de gay por aí. Vai saber se nesse monte de ovo, hormônio feminino que tem esses negócios. Quando Deus fala assim, filho, isso não é bom para você, porque não é bom para nós. Porque Ele quer a nossa felicidade, e a gente não aceita. Como é que a gente se prepara? Estudando e lendo. Pega o Testemunhos para a Igreja,
soma todas as páginas, divide por 365, sabe quanto dá? Dá 13. 13 páginas por dia, você lê os 9 volumes no ano. Se você lê 26, você lê em quanto tempo? 6 meses. E por que não? Qual é o nome do volume? Testemunhos para a Igreja, 9 volumes. 13 páginas por dia, leio um ano. É uma benção, esse livro é uma benção. Gente, eu vou contar um negócio para vocês que eu tenho chateação de contar. A publicadora fez esse livro, eu estava em Hortolândia ainda, os 4 primeiros volumes só. Nessa época eu ganhava bem. O Odair era meu gerente no posto de gasolina. E quando eu vi que saiu os 4 volumes, eu falei assim, Odair, vamos comprar de sociedade? Olha só. Gente, eu gastava 150 conto numa churrascaria. E quando eu fui comprar os livros, custava R$30 cada um, eu quis dividir com o meu gerente. Nossa. Você dá de presente para ele, né? Ele falou, tá bom, eu comprei o 1 e o 4, ele comprou o 2 e o 3. Cheguei em casa com os livros, pus lá, minha esposa começou a ler o primeiro volume. Começou a ler o primeiro volume e começou a chorar. Chegava em casa ela chorando. Eu falei, o que foi, Gabi? Não, a nossa vida está tudo errada. Eu falei, por que você está falando isso? Eu estou lendo aqui, para de ler isso aí, está te fazendo mal. Você acha que alguém vai querer ser adventista no 7º dia, vendo você chorando desse jeito? O adventista tem que ser alegre e tal, para mostrar felicidade. Chorando, ninguém vai querer ser igual a você. Graças a Deus que ela não me ouviu. Depois que ela acabou de ler, eu comecei a ler. Aí eu comecei a chorar. Deus deixou ali para a gente instruções para a nossa salvação. A gente não lê, irmãos. A gente vai no culto e acha que fez muito. 9 horas da manhã, sábado passado, tinha 15 pessoas na minha igreja. 15. Na hora do culto tinha umas 100 e poucos. Nem na igreja a gente chega no horário. Não sei, alguns têm razões, outros não, mas não importa, mas... Minha pergunta é, nós estamos interessados nas coisas espirituais? Nós fazemos ano bíblico? Nossos filhos sabem ler, eles sabem até usar celular. Sabe que tem menino de 12 anos que usa celular? Rapaz, coisa incrível. Mas não faz ano bíblico. Se eu perguntar, acha Amós aqui, o cara não sabe achar Amós, ou não sabe onde está Amós. Não pode. Mas a gente precisa estudar a palavra de Deus, fazer um plano de leitura, pelo menos 1 hora por dia. Tem 24 horas, o dom do tempo é o dom mais bem distribuído do mundo, todo mundo tem igual. O Papa tem 24 horas por dia, o Gari tem 24 horas por dia, o bêbado tem 24 horas por dia. Cada um de nós tem 24 horas por dia. Quanto tempo você dedica para o preparo? Se isso é importante. Irmã Dalva, se eu falasse para você assim, se você fosse no médico, ele falasse assim, irmã está com câncer terminal. Você tem 3 meses de vida, mas tem um jeito de você sarar. 2 horas por dia você tem que ficar fazendo um tratamento, pôr os pés aqui nessa água com esse remédio. Você faria? A gente tem um problema muito pior que o câncer, que é o pecado. E Deus falou, filho, prepare-se, estuda a minha palavra e a gente não faz. Desculpa, a gente não estou criticando ninguém, porque eu me incluo também nessas mesmas coisas. A gente precisa estudar a palavra de Deus. Os livrinhos de capa vermelha, tudo lá paradinho. Mensagem aos jovens. Se o jovem não leu mensagem aos jovens, está esperando para ler quando? Quando ficar na minha idade, não precisa mais. Passou. Aí tem que ler conselho aos idosos. Lar adventista. Vai ler quando acabou o lar? Quando acabou o casamento? Orientação da criança. Vai ler depois que o filho apostatou. Ciência do bom viver. Vai ler depois que está internado. Deus deu tudo para nós mastigadinho, para o nosso preparo. Filho, está aqui tudo mastigadinho. Você sabe que não precisava nem de Bíblia, né? Quanto menos Espírito de profecia. Você sabe que não precisava de Bíblia na nossa salvação? Precisava. Qual era a Bíblia de Abraão? Qual era a Bíblia de Abraão, Julinha? Não tinha nem escrita, Julinha. Nem sabiam escrever os homens. Não tinha Bíblia. Qual era a Bíblia de Enoque?
Bíblia é essencial para a salvação? Não. Enoque foi para o céu transladado e não tinha Bíblia, então não é essencial para a salvação. Por que Deus deu Bíblia? Pela dureza do nosso coração, a gente não ouvia mais a voz de Deus. Nossa capacidade diminuiu, não conseguia mais memorizar. Deus falou, eu vou escrever, porque esse povo já está caído, já está nanico, já está enfraquecido, vou ter que escrever. Escreveu. Aí o Velho Testamento também não foi... A salvação está toda descrita no Velho Testamento. Não sabe do Novo. Mas Deus falou, vamos escrever mais, porque esse povo não entende. Mandou Jesus para mostrar, exemplificado na vida do seu filho, o que era o amor de Deus. Para mostrar a salvação. E a gente não entende. Aí sabe que ele falou, vou mandar uma profetisa para escrever detalhezinhos, para ver se esse povo entende. A gente não lê, acha que não precisa. Não tem uma contradição no Espírito de Profecia com a Bíblia. É o mesmo Espírito. Vocês conhecem a história da minha sogra que contratou empregada? Vocês conhecem? Alguém conhece? O frango? É. Conhece? Só o Daniel? Você deixa eu contar, Daniel? Sim. A minha sogra era uma executiva do governo, representou o Brasil na ONU, foi superintendente da SUNAB, só cargo chique. E ela tinha empregada, não fazia nada em casa. As filhas também. Minha esposa, quando casou, não sabia lavar nem uma calcinha. Não fez nunca nem um miojo, nem cozinhar ovo, minha esposa sabia. Hoje, nossa, peão de roça, faz tudo. Roçadeira, planta coisa, carvão, misericórdia. A bênção. A minha sogra contratou uma nova empregada que disse que sabia cozinhar. E deixou a listinha para o primeiro dia. Na listinha ela colocou, tira o frango do freezer e assa. À noite ela chegou tudo limpinho, foi pegar o frango assado no forno. O frango estava assado com plástico e tudo, do jeito que saiu do freezer. Ela errou? Não. O que estava escrito lá? Tira o frango do freezer e assa. Ela tirou o frango do freezer e assou. Ela é cozinheira? Não é cozinheira. Sabe quem é essa cozinheira aí? Essa empregada? Nossa. A gente lê na Bíblia e não entende, faz ali sem saber. Aí Deus, na sua misericórdia, pegou uma jovenzinha de 17 anos e falou, vou explicar para esse povo tapado o que é a minha vontade. Olha, filho, tem que tirar o frango do freezer, tem que descongelar, tem que tirar o plástico, tem que picar, tirar os miúdos do saquinho, tem que temperar, tem que pôr no forno. Sabe, é assim que faz. Não tem novidade, só tem detalhamento. O Espírito de Profecia detalha as coisas para nós. Na Bíblia está escrito que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que a gente tem que preservá-lo. A gente não sabe como preservar. Aí vem o Espírito de Profecia e fala, olha, você tem que levantar cedo, dormir 8 horas, dormir suficientemente, você tem que beber água, tem que tomar sol, tem que fazer exercício físico, você não deve comer carne, não deve comer queijo e leite. Você sabe, na Bíblia está escrito, assa o frango. E o Espírito de Profecia está escrito os detalhes como fazer. Você não quer o Espírito de Profecia? Arrisca. Vai assar o frango com plástico e tudo. Bruna, o que está escrito na Bíblia sobre namoro? Ah, é necessário ter santidade no relacionamento. Não entendi. Santidade no relacionamento, né? Mas onde está escrito isso? Na Bíblia? Na Bíblia, dessa forma, não. De que forma que está na Bíblia sobre namoro? Nos 10 mandamentos. Como? Aonde? Que fala sobre não adulterarás. Ah, não. Isso é adulterar lá. Estou falando de namoro. Estou falando de adultério. Que instruções tem na Bíblia sobre namoro? Livro de Cântares. Não, ali fala de casamento. Ah, é casamento. Não tem instrução na Bíblia sobre namoro. Por quê? Porque não existia namoro. As coisas eram agendadas. Ó, sua filha casa com meu filho, tudo bem? Beleza? Porque não tinha esse negócio de namoro. Qual foi o namoro de Isaac com Rebeca? Levou para a barraca e casou. Não tinha namoro, agora tem namoro. Aí, Senhor, na sua misericórdia, deu instruções sobre namoro. Namorar depois dos 20, não ficar à noite juntos, etc. Não ter toque físico, nem beijo. Beijo é ato sexual ou não? Você beija sua avó na boca? Não, então é ato sexual. Namoro é sem toque, filho, é conversando.
Ah, não aguenta? Então, bom. A minha filha, um dia, é uma filha do coração, eu vi os olhos dela brilhando assim. Está na cara, está apaixonada. Filha, você está apaixonada? Eu estou. Ele também te ama. Você ama esse rapaz? Amo. E ele também te ama? Sim. Filha, então faz o teste do verdadeiro amor. É mesmo? Qual? Filha, 1 ano sem toque. 1 ano sem pegar na mão, sem beijinho, nem no rosto, nada. Só conversando. Se ele resistir 1 ano é porque ele te ama. Ah, pai, ele vai aceitar. No dia seguinte ela estava assim, nem pra você perguntar. Filha, ele não aceitou, né? Sabe por que ele não aceitou, filho? Porque ele não ama você. Ele ama o seu corpo e as sensações que o seu corpo dá para ele. Isso. O Espírito de Profecia ensina como namorar, quando namorar. Não tem na Bíblia. Para a gente não assar o frango com plástico e tudo. Ensina onde a gente tem que morar. Onde está escrito na Bíblia onde você tem que morar? Não tá. Tem lá o exemplo de Adão e tal, mas hoje Deus fala onde você tem que morar. Como educar o filho, tem que educar em casa. Como trabalhar, como evangelizar. Ensina como evangelizar. Não é do jeito que a gente faz. A gente faz errado. Por isso que onde tem uma conversão deveriam ter 100. Ensina como os filhos devem obedecer os pais. Ensina como corrigir. Ó. Não é para todo momento, mas tinha situações certas para corrigir. Ensina como tratar os idosos. Né? O que fazer com os órfãos. Você sabia que se cada família adventista adotasse um órfão, não tinha nenhum órfão no Brasil? O número de órfãos é igual ao total de famílias adventistas. Impressionante. Bom, precisamos estudar, irmãos. Eu também tenho que acabar. Mas eu digo para vocês, se vocês esquecerem tudo que eu falei e lembrarem que a gente tem que estudar por nós mesmos. Mensagem aos Jovens, página 258. Que página que é? 258. Mensagem aos Jovens, página 258, lado direito do livro, primeiro parágrafo. Diz o quê? O povo judeu, os judeus pereceram como nação porque seguiram os seus líderes, sacerdotes e anciãos. Tivessem estudado por si mesmos, não teriam perecido. Vou repetir. Os judeus pereceram como nação porque seguiram quem? Líderes, sacerdotes e anciãos. Tivesse feito o quê? Estudado por si mesmos, não teriam perecido. Quantos do Sinédrio seguiram Jesus? Quantos? Não. Mais de um. José de Arimateia, Nicodemos e talvez Gamaliel. Gamaliel ainda tem ideia que ele, mais para frente, seguiu Jesus. De 73, quanto que dá a porcentagem de 73? Menos 5%. A história se repete, é a mesma coisa. A mesma coisa. Qual é a promessa para o remanescente? Olha que promessa, eu vou parar aqui, depois a gente continua mais tarde. A promessa para o remanescente qual é? Olha a promessa. Olha a promessa. Quem pode ler? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, olha que privilégio. Se Deus desse para nós o último mundo da última galáxia, aquele que tivesse só sol 2 horas por dia, já estava bom demais. Bom demais. Ele está dando um lugar no seu trono. É muito para minha cabeça. É muito. Nós vamos ver à tarde o porquê que Deus está dando isso. Por que Deus está oferecendo o seu trono para essa geração? Para os vitoriosos do Alto-Serra. Tem uma razão muito especial para isso. Nós temos um papel a desempenhar muito especial que nenhuma outra geração desempenhou. Nenhuma. Nem Abel, nem Adão, nem Abraão, nem Jacó, nem ninguém. Nós temos uma missão ultra especial para o universo que ninguém teve. Por isso que ele vai dar o trono para a gente se assentar. Vocês querem saber?
Querem saber? Não vão embora então. Esperem até a próxima. Isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando eu dava aula e ninguém perguntava, eu falava, entenderam tudo, não entenderam nada. Onde que eu encontro sobre essa questão de que desde o ano 33 até os 70 continuou a fazer os... O grande conflito nas primeiras páginas. 31, 32, por ali. Os judeus continuaram com as mesmas práticas do cotidiano deles, fazendo sacrifício e tal. Não mudou nada. Porque eles não acreditaram que tinha acabado a cerimônia. Como é que a gente tem certeza disso? Eles saíam atrás de Paulo falando que as cerimônias continuavam. Os judaizantes, não, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? É o sacrifício, aquelas coisas todas. Irmã, até depois do ano 100 eles continuaram fazendo isso. É que não faziam mais em Jerusalém porque foi destruída, mas continuaram com o mesmo pensamento. Alguma pergunta, Pedro? Você viu, Daniel, que essas crianças têm tudo nariz furado? E até hoje eles não voltaram à prática, né? Não. Julinha, tem alguma pergunta, filha? Não. Entendeu tudo? Posso perguntar então? Guilherme. A nossa guerra é contra o que, Guilherme? Contra o nosso eu, muito bem. E Satanás guerreia contra o quê? Qual é o ódio dele? Qual é o ponto de toque de Satanás? Qual é? A lei de Deus. Ele guerreia contra a lei de Deus. A guerra é contra o remanescente a respeito da lei de Deus. Certo? Qual é a base do governo de Satanás? Siga o seu coração. Qual é a base do governo de Deus? Negue-se a si mesmo. Você vê a diferença? Siga o seu coração, negue a si mesmo. Tome sobre si sua cruz e siga-me. Satanás, seja feliz, meu filho. Faça sua vontade. Certo? Qual é a primeira coisa que Deus pede para nós naquela lista de 7? Preparar. Como é que a gente se prepara? Estudando a palavra de Deus. Por nós mesmos, pedindo pelo Espírito Santo. Faz um plano de leitura, um plano de estudo. Faça uma Bíblia. Mas não lê de carreirinha só para contar, não. Lê perguntando assim, Senhor, o que isso está dizendo para mim nesse verso? Um dia eu li sobre as vestes do sumo sacerdote. Falei, Senhor, mas que leitura chata essa aqui. O que eu tenho que saber das vestes do sumo sacerdote? Eu vou ler porque eu tenho que ler, mas não estou gostando. Pode ser sincero para Deus. Você não engana Deus, viu, bem? Ai, que lindo, gostei. Ele sabe que vai no seu coração. Mas você pode falar que você não gosta. Você pode falar que está chato, pode falar que... Sim, abre o coração para ele. Ele gosta de sinceridade. Você não gosta de sinceridade dos seus amigos? Né? Você vai no cabeleireiro, chega para suas amigas, ai, que linda que você está. Você vira as costas, ai, que perua, ficou horrível. Não é ruim isso. Não é melhor ser sincero? Olha, não gostei, não ficou bom para você. Ninguém gosta de mentira. Deus não se agrada de você não ser sincero. Aí você estava lendo lá. Quantas vezes eu fui pedir perdão para Deus? Quantas vezes eu fiz diferente do que Ele queria? Eu estava lendo lá e falei, Senhor, me ajuda a entender que lição eu posso tirar desse texto. A tua palavra não foi dada em vão. E ali eu li que os sacerdotes tinham 2 pedras, uma em cada ombro. E cada pedra tinha 6 nomes de cada tribo. E no peito ele tinha 12 pedras, uma com o nome de cada tribo. Aí eu fiquei pensando assim, o que quer dizer isso? As pedras no peito, peito é coração, coração é amor. O Senhor leva o seu povo no seu coração, o Senhor ama o seu povo.
Mas e no ombro? Não é um amor platônico, um amor distante, é um amor que carrega a gente no ombro também. Olha a lição que a gente tira das vestes do sumo sacerdote. Tudo tem valor. Eu falei que ia contar não sei o que eu falei para mim lembrar. Você falou desse número do celular, né? Vou deixar de usar o celular. É dos valdenses? Dos Os valdenses. valdenses do celular também. Os valdenses. Eu fui visitar lá o lugar dos valdenses. Fica no norte da Itália. Alto pra caramba, difícil de chegar. Hoje tem asfalto, né? Imagina essa estrada ali, era complicado. Eles se refugiavam lá porque eles eram perseguidos pela Igreja Católica. Quem tinha Bíblia era morto. Se tem Bíblia ou parte da Bíblia, morto. Entendeu? 1260 anos a Bíblia foi proibida. Tinha uma vila de valdenses ali, tinha uma escola. A escola, gente, é esse quadrado aqui a escola, isso aqui assim. De pedra, baixinha, bancos de pedra, mesa de pedra. Escola de Pedro Valdo, era o professor. E os jovens aprendiam o que? Ler, escrever, aprendiam outras coisas, mas principalmente a Bíblia. Eles estudavam muito a Bíblia. Sabe qual que era o dever deles? Eles transcreviam a Bíblia. Eles copiavam a Bíblia à mão, porque não tinha xerox, viu? Não sei se você sabe, teve uma época que não teve nem celular. Não tinha xerox celular, não tinha fotocópia, nada. Era à mão. E eles copiavam a Bíblia, copiavam bastante. Obviamente que não tinha Bíblia para vender, né? Era proibido. Eles copiavam essas Bíblias. E quando eles chegavam aos 18 anos, eles saíam de lá. Alguns iam para a universidade e alguns saíam como vendedores. Vendedores de pedras preciosas e especiarias. Só que eles não iam para a faculdade para se formar, nem para ter diploma, nem para fazer carreira. Eles iam para a faculdade para evangelizar. Eles sabiam que não iam terminar o curso. Os vendedores também não saíam para ganhar dinheiro. Eles sabiam que eles não iam ficar com nada. Eles iam ser mortos. Todos eram mortos. Eles levavam porções da palavra de Deus escondida na roupa, entre o forro e o tecido de fora. Eles enchiam de partes da Bíblia. E quando eles viam alguma oportunidade, eles tiravam dali porções da Bíblia e entregavam para a pessoa. Mais cedo ou mais tarde alguém denunciava eles. Eles eram pegos e mortos. Sabe, Lincoln, como é que era a despedida deles, dos pais, quando eles faziam 18 anos e desciam para a cidade? Qual era a frase que eles usavam na despedida? Não falava até a semana que vem, até o ano que vem, até o Natal. Eles falavam até amanhã da ressurreição. Eles sabiam que eu morrer. Viu não? Eles sabiam que eu morrer. Mas eles iam evangelizar, as pessoas queriam matá-los. Porque talvez um ou outro ele pudesse salvar. A gente não evangeliza nem aqueles que nos querem bem, os nossos parentes e amigos. Eu fui numa igreja em Sumaré, 13º sábado, eu fui pregar lá. Fui na classe dos jovens, eu gosto da classe dos jovens. E lá estava o professor combinando o próximo trimestre. Não, porque quem chegar a tempo ganha um ponto. Quem não faltar, a presença ganha um ponto. Quem estudou 7 vezes ganha 2 pontos. Quem responder, participar da lição, ganha 2 pontos. Tudo pontuação para as coisas. E no final do trimestre nós vamos dar para o primeiro colocado um tablet, para o segundo colocado não sei o quê. Eu vi aquilo e falei, misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu não aguentei, eu pedi a palavra. Gente, vocês precisam de tablet para vir à igreja? Vocês precisam de prêmio para estudar lição? Vocês querem ir para o mesmo céu dos valdenses? Deus vai ser injusto de levar vocês para o mesmo céu das pessoas que iam para a morte para evangelizar. Por
Por que vocês precisam de estímulos materiais para estudar a palavra de Deus? Não basta o amor de Cristo, a sua cruz. Esses moços morreram, mas eles vão ressuscitar e vão encontrar seus pais e vão ver a eternidade. Eu gostaria muito que essa fosse a nossa mesma sorte, nosso mesmo destino. A gente precisa se desligar das coisas que a gente está vivendo. A gente precisa sair do modelo de sociedade que nós estamos vivendo. Não dá para servir a Deus e a mamãe. Não dá. Não dá para você frequentar escola do jeito que está acontecendo hoje, o ambiente social como está hoje. Não dá. Os valores são muito diferentes. Que o Senhor ajude vocês a estudarem por si mesmos. Estudem por si. Não precisa acreditar em mim, não acredita nada em mim. Leia Mensagem aos Jovens, leia Vida no Campo, leia Testemunhos para a Igreja. Vocês leram o Parábola de Jesus, capítulo 12, vocês viram que bênção que esse capítulo. Como é que a oração é atendida? Por que Deus não atende a nossa oração? Tem condições para Deus atender a nossa oração. Tem condições para ser salvo. Se não tivesse condições para ser salvo, todos seriam salvos, até o diabo seria salvo. Basta crer. O diabo também crê. Crê e estremece. Não está escrito na Bíblia que ele crê e estremece? Então não basta só crer. Tem que crer em mais coisas, tem que se entregar. O diabo quer ir para o céu, ou não? O diabo quer ir para o céu, quer ir para tomar o trono de Deus. Não adianta crer para o céu. A gente precisa se humilhar em Deus e falar, Senhor, eu quero ser teu servo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero glorificar o teu nome. E à tarde nós vamos ver o porquê que nós somos uma geração especial. Por que nós vamos sentar no trono de Deus. No trono de Jesus, na verdade. Por quê? É muito sublime isso. É muito sublime. Isso é uma pregação adventista do sétimo dia. Nenhuma outra igreja prega. Eles não têm esse conhecimento. São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu venho aqui, que frequentam a minha casa, mas eles não têm esse conhecimento. Deus levantou um povo com essa mensagem. E nós não estamos dando essa mensagem. Sabe por quê? Nós estamos imitando eles. O que fez Israel crescer? Imitar as nações em volta. Nós estamos imitando as igrejas evangélicas. Por isso que nós estamos assim. Que o Senhor nos ajude.